É por isso que no cenáculo ele começou lavando os pés, para mostrar o que ele faz no céu hoje. Ele está nos lavando, não, escute, não com o sangue lá, mas com a água da palavra. Porque o seu sangue já nos lavou. Amém? Agora precisamos da água da palavra. Quem já se banhou, que é nascer de novo, precisa apenas lavar os pés com a água da palavra. Ele começou com isso no cenáculo, certo? Estou certo? Depois ele fala do arrebatamento. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Primeira vez que fala do arrebatamento. Foi no cenáculo. Os judeus não podiam entender isso, até os discípulos. Eles tinham uma mentalidade judaica da antiga aliança. Eles não podiam entender. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Perceba que ele não falou que primeiro você vai ter que ver o anticristo aparecer. Você vai ver Israel sob grande perseguição. Você vai ver todas essas coisas. Você entende que Israel está sempre sendo perseguido? Primeiro, tudo que está escrito no Apocalipse vai acontecer primeiro, o anticristo vai aparecer primeiro, vai ver todos esses sinais. Não, ele não falou isso, ele falou: eu vou e eu voltarei. Não vai ter que passar por nada disso, apenas eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esperamos por isso. Então, quando você, com toda a quantidade de ensinos, existe uma abundância de ensinos sobre o fim dos tempos. Eu me preocupo com vocês, que vão tomar a mentalidade do Antigo Testamento, que aquilo que é para Israel, você está tomando para si mesmo. Você diz: nós estamos no livro do Apocalipse. Aqueles santos que ficaram, ei, você não é o único santo. Israel na terra, quando se cumprir isso, serão os santos aqui na terra. Deus queria que eles fossem salvos antes dos 7 anos de tribulação. Não somos designados à ira. É o dia da ira de Deus, não passaremos por isso. Jesus nos salvou da ira de Deus. Então ele voltará para nós. Então no cenáculo ele falou do arrebatamento, ele fala sobre um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Parece ser velho, ame o teu próximo como a ti mesmo, no Antigo Testamento. Por que isso é um novo mandamento? Porque agora é amai uns aos outros como eu vos amei. Então essa pequena frase, como eu vos amei, você precisa se concentrar nela. Você sabe o quanto Jesus te ama? Você nunca vai poder amar sua esposa da maneira certa se você não saber como Cristo amou a igreja. Ele amou assim, na cruz. Amém? Entregando sua vida. Dando para ela o melhor pedaço de carne, quando só sobraram 2. Amém? Sabendo quando ela está cansada e não está de bom humor. Amém? Certo? Não é difícil amar quando você sabe que Jesus te amou dessa forma. Seu foco é em Jesus, não na sua esposa. Por isso que não deve fazer da sua esposa ou do seu marido sua fonte de felicidade. Eu sei que algumas mulheres tratam os maridos como Deus, elas oferecem até holocausto. E fica bem queimado. Ei, mulher, o que é isso? É churrasco, querido, é churrasco. Não, tá parecendo mais carvão. Então, não trate ninguém, até mesmo seu filho, não trate como um ídolo. Eles vão te decepcionar. Sabe por que você fica com raiva do seu cônjuge? Porque você procura só nele a sua garantia, a sua paz, a sua realização, a sua felicidade. Não, olhe para o Senhor. É bom que essas coisas aconteçam, porque isso te acorda. Amém? A mulher quer que seu marido seja forte no Senhor. E depois, com essa força, ele pode ministrar a ela. Os homens estão falando amém. Cadê as mulheres? Você quer um homem sensível? Um homem que aceita tudo, não se importa com você, só sabe gritar? Hã? Então, novo mandamento, como eu vos amei. Está entendendo?
E ele fala do Espírito Santo, que é uma parte central no cenáculo. Então, esses foram ensinamentos que não foram ensinados antes. Você pode dizer, o povo judeu sabia sobre o Espírito Santo. Sabiam que o Espírito Santo desceu sobre Sansão no livro de Juízes, sobre Otiniel, sobre Davi, sobre os outros profetas, até sobre o rei Saul, certo? Sim, o Espírito Santo veio sobre eles, mas eles não entendiam o ofício do Espírito. E eu quero te dizer que o Espírito Santo agora está livre para expressar sua natureza, porque no Antigo Testamento estavam sob a lei. Ele mostrava sua mão, não seu coração. Mas a nova aliança que Deus fez com Israel não é baseada na aliança que ele fez quando os tirou do Egito e os guiou pelas mãos. Na antiga aliança ele guiava pelas mãos. Na nova ele guia pelo coração. Tem uma diferença, ok? Pode guiar pela mão, mas é melhor pelo coração. Quando eles eram jovens, na verdade Deus olha para Israel no Antigo Testamento como népios. No original grego, quer dizer que eles eram bebês. Amém? Você não deve desejar comida de bebê. Você sabe aquela papinha? Você come isso todo dia. Tem algo errado. Você quer carne, irmão? Como o pastor Lawrence. Carne contra filé. Filé mignon. Amém? Camarão, polvo. Isso não é kasher. Porco não é kasher. Não, você pode comer tudo. Graças a Deus, pode comer. Eu, pessoalmente, não como essas coisas, mas é minha preferência pessoal. Carne. Se você não comer carne, está dizendo que a queda nunca aconteceu. Tem gente que segue a dieta do Éden. Já ouviu falar nessa dieta? Eles estão desonrando a palavra de Deus em certo sentido, dizendo a dieta do Éden é a dieta original. Sim, Deus fez tudo isso para o homem comer no início, porque a terra não tinha caído, o homem não tinha caído. Mas depois que a terra foi inclinada, as águas do dilúvio se juntaram e os polos se tornaram gelo, a terra não estava mais protegida dos raios ultravioleta, os homens começaram a morrer, olha para a vida dos homens, foi cortada. Antes do dilúvio e depois. Eram condições diferentes. Agora o homem precisava de proteína. Depois do dilúvio, Deus disse, agora eu vou te dar carne para comer. Você deve comer. Quando você diz que quer voltar para a dieta do Éden, o seu corpo é um corpo caído e Deus sabe que você precisa de proteína. Ele concorda. Veja, se Deus te guiar para comer somente vegetais e comer frutas, faça isso. Isso não é uma lei. Mas eu acho que existe um ataque aos carnívoros e à carne nos últimos dias. Existe um ataque. Eu creio nisso. As pessoas que adotam essa dieta dizem, eu consigo minha proteína dos vegetais. Ei, a proteína que vem da carne e a proteína vegetal são diferentes. A minha mensagem não é sobre comida, ok? Ok, então, de qualquer forma, você está mais aliviado? Amém. Glória a Deus. Então, no cenáculo Jesus disse, tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Perceba que Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da... E ele os guiará em toda... Então agora, nas redes sociais, em todo o mundo, certo? Mentiras, meias-verdades, elas são prolíficas em todas as redes sociais. Não dá para saber o que é verdade. Até os especialistas dizem meias-verdades. Não te dizem o outro lado. Então a única forma de obter a verdade é pela palavra de Deus. Jesus disse, a tua palavra é a verdade, na oração sacerdotal. Amém? Jesus já podia ver isso. E ele disse, é tudo sobre acreditar certo. A realidade da nova aliança é sobre acreditar certo. Nós estamos preocupados com o comportamento certo, viver certo. Mas Deus está preocupado com a crença certa, porque a verdade tem a ver com a crença. A verdade tem a ver com a crença. É o que a Bíblia chama de obediência à verdade no Novo Testamento. Obediência da fé tem a ver com verdade. O Espírito Santo é apresentado
como o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É tudo sobre crer certo. E você pode ver o contexto. Ele diz, ele me glorificará. No versículo 14, ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica uma pessoa, Jesus. Você quer saber se o ensino é de Deus ou não? Perceba para onde ele aponta. Esse ensino aponta para o ministério dessa pessoa ou para outra pessoa, deve apontar para Jesus e para sua obra terminada. E aí vai saber que a pessoa é ungida. Fala pelo Espírito, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e mostrará para vocês. Existem ensinamentos sobre saúde, dieta e tudo isso, mas não tem Cristo. Não é do Espírito Santo. Existem outros ensinamentos sobre como você pode prosperar na sua carreira, mas não tem Jesus. Não vai receber verdade completa. Uma coisa ou outra vai ser adicionada. Então nós não caímos nisso. Como eu disse, sim, essas coisas são importantes na vida. Deus providenciou isso, mas não são o evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça e paz. Saúde e provisão estão na Bíblia. Estaria mentindo se não tivesse. Ok? Você me acompanha até aqui? Veja, lemos o versículo 14, vamos ver o contexto, especialmente sobre o que se refere. Verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quando eu li isso, eu pensei, não pode ser? Não, Jesus, fique! Eu sei que tu estás nos dando o Espírito Santo no seu lugar, certo? Mas por que diz que é para o bem de vocês que eu vou? Pense nisso. Jesus, em Israel, só poderia estar em um lugar. Quem estivesse lá, algumas pessoas o seguiam com barcos, outras pessoas escalavam montanhas para estarem com Jesus. Mas agora ele está em toda parte, na forma do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser real, uma pessoa real. Ele é uma pessoa divina. E ele está em nós. O mesmo Jesus que andou na terra com todo o poder, com o seu amor, está em nós. Por isso a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Jesus começou a fazer milagres depois que foi ungido, porque ele veio como homem. Tinha que funcionar e viver como um homem, apesar de ser Deus. Ele veio e assumiu carne humana. Só depois que ele foi ungido pelo Espírito, ele começou a fazer milagres. O primeiro foi transformar a água em vinho. Você lembra? Depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Nós temos que ser batizados. Daí o ensino no cenáculo. Ok, vamos continuar. Ele diz, vamos pular para o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Diga pecado. Veja, não cometa o erro do pastor Mark. Aqui está no singular, pecado. Não diz pecados. Eu já falei para ele que ele confunde o singular e o plural, às vezes. Você não ama o pastor Mark? Toda vez que você ri, fica mais saudável. Um coração alegre é como remédio. É por isso que eu deixo ele pregar de vez em quando. Quando eu vejo vocês ficando um pouco sérios, eu deixo ele pregar. Amém? Eu sacrifico... Não sacrifico. Eu deixo ele pregar para vocês sorrirem. Só de olhar para ele, você ri. Imagina eu convivo com ele muito. Eu até viajo com ele, com as nossas famílias. Imagina quanta risada. Não vou te contar as outras histórias, só as risadas. Dizem que ele tem um temperamento, eu digo, ele tem um temperamento? Ele ficou nervoso na estrada? Eu não posso confirmar isso. Amém? Já falamos suficiente disso. Mas esses pastores que sobem aqui e abrem a alma para você, não tire sarro deles, não os critique. Eles são os melhores crentes que eu já vi. Eu tenho o privilégio de conviver com eles. É preciso uma pessoa segura para revelar a sua fraqueza. Amém? Amém, pastor Prince. Glória a Deus. Do pecado singular.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ok? Vamos devagar, porque existe por aí muito ensinamento que não é ensinamento do cenáculo. Vamos ao original. O que Jesus disse que o Espírito Santo faria? Pastor, para nos convencer do pecado? Não. Não somos nós ali. Ele convencerá o mundo do pecado. Está falando do mundo, porque os homens não creem em mim. Em outra versão diz eles. Eles é o quê? A primeira pessoa ou segunda? Se eu estou falando com você, é a segunda pessoa. Ele é terceira pessoa. Ele está falando com seus discípulos no cenáculo, certo? Estou certo? E ele diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Convencerá o mundo do pecado porque os homens não creem em mim. Não está falando dos discípulos. Vai convencer vocês. Mas, pastor, ele pode nos convencer do pecado? É claro que ele pode. Mas esse não é o contexto aqui no cenáculo. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai convencer o mundo da sua incredulidade, porque eles não creem em mim. Igreja, escute. Jesus já fez tudo na cruz. Levou nossos pecados. Tomou os nossos pecados e os pecados no mundo, no seu corpo, na cruz. Você entende? Agora escute. Todos os pecados, algumas pessoas pensam, esse pecado é pequeno, esse é grande. Todo o pecado foi levado por Jesus. Então o mundo vai terminar, se alguém terminar no inferno, como dizem, se você for para o céu é por causa de Jesus. Se for para o inferno é por causa de você. Porque Jesus já fez tudo. É a rejeição que leva para o inferno. O dom do perdão dos pecados, a vida eterna. Deus te dá e você dá um tapa. É incredulidade. Você entende? O inferno não foi preparado para você. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas Jesus disse, se você acredita no diabo, vai ter que segui-lo. Está na Bíblia. Então, o mundo está debaixo de condenação por causa de um pecado. Qual? Da incredulidade. Para de ficar olhando na internet, no YouTube, no TikTok, ou seja o que for. O mundo está cada vez mais caótico, o mundo está cada vez pior. Sabe de uma coisa? O mundo está agindo como o mundo e vai ser sempre o mundo. Mas o que Deus diz para nós é que temos o ministério da palavra, da reconciliação para o mundo. Que Deus não está usando seus pecados contra eles. 2 Coríntios 5. Deus nos deu o ministério da reconciliação, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Contanto que eles aceitem, se não aceitarem, é um pecado de incredulidade. É um pecado. Certo? Foi para o mundo. Então, não está falando de você. Ele não estava falando com crente. Segundo, da justiça, o Espírito Santo vai convencer quem? Agora é você. Da justiça, não do pecado, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ele diz que o Espírito Santo vai estar lá para te convencer da justiça. Quando você acha que precisamos ser convencidos da justiça? Quando erramos. Quando tropeçamos. Sentimos que não estamos bem com Deus. Sentimos que Deus não está nos ouvindo. Oramos e não temos a resposta na hora. Nós sentimos. Esse é o problema, são os sentidos. É aí que o Espírito Santo vem e diz, você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Isso é para nós. É a convicção do Espírito em nós. Aonde você ouve isso? Crescendo na igreja, eu sempre ouvi, escute o Espírito Santo, ele vai te dizer quando é errado. Ele vai te dizer quando você pecou. Ele vai te dizer. E eu falava, ele está em mim mesmo? E nunca vai embora? Aham. Onde eu for, ele vai comigo? Aham.
Então, como um jovem, você não quer que o Espírito Santo participe de algumas coisas, certo? Está assistindo um filme com os amigos e você não quer que o Espírito Santo esteja lá. Nós apresentamos o Espírito Santo como alguém que quer apontar o dedo. Ahá! E pais, seja rápido para falar coisas boas dos seus filhos. De vez em quando, para melhorar e ter uma dose especial de proximidade com seus filhos, assim como você jejua ou se abstém de algumas comidas para se aproximar mais de Deus, não procura justiça, mas se aproximar mais de Deus. Em relacionamento, você é sempre justo diante de Deus, porque é um dom, ok? Mas quer se aproximar de Deus. Então você jejua, mas eu digo, pais, quer se aproximar dos seus filhos? Você percebe que eles estão se aproximando de você? Por um período, não encontre falhas neles. Só por um período. Se eu não falar, eles vão fazer isso. Se eu não repreender, talvez se não falar, Deus vai trabalhar. Amém? A primeira resposta do seu filho vai ser assim: hã? Essa é a minha mãe? Esse é o meu pai? Hum, deixa eu testá-lo. Vou testar. Tudo que você faz é ver cada melhora, cada ponto positivo, tudo de bom que você vê, você os elogia. Você os ama. Amém? Não repreenda. Eu disse que é só por um período. Veja o que isso vai fazer com o relacionamento. Talvez você possa até corrigir de forma amorosa. Vai aprender muito com isso. Antes desse culto terminar, você vai pegá-lo e já vai começar. Por que você está tão sujo? Por que você não comeu? Calma, pare. Eu não falo para você deixar ele fazer besteira. Só pare de criticar um pouco. Amém? Você está me entendendo? Vamos lá. Ele está falando com os discípulos. Essa é a convicção para todos os crentes. Queremos essa convicção. O Espírito Santo é aquela voz amigável que testemunha no seu coração. Existem dois testemunhos. Só dois testemunhos do Espírito Santo no Novo Testamento. Apenas dois. Nós falamos, o Espírito Santo testemunhou isso comigo, mas na Bíblia, no Novo Testamento, só tem duas testemunhas. Número 1, o próprio Espírito testemunha, Romanos 8,16, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é sobre pecado, não é o quão ruins somos, mas que somos filhos de Deus. Segundo testemunho, você precisa ver. Está em Hebreus 10. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, quer dizer que é o foco. Depois de ele falar a primeira parte da cláusula, diz, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 18 diz, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por que você está tentando fazer sacrifício pelo pecado ainda? Tem gente que diz, Deus, sei que já fiz muita coisa errada. Eu te dou minha vida. Vou trabalhar no ministério. Deus não está interessado nisso porque isso é um sacrifício pelo pecado. O sacrifício já foi feito. E o seu nem é tão bom. O seu já tem manchas, tem rugas, já tem mancha no seu. Só existe um sacrifício perfeito. Onde existe perdão, não há mais necessidade de sacrifício. Alguns fazem da confissão de pecado como um sacrifício, certo? Eu tenho um outro ensinamento sobre isso, mas deixa eu dizer algo. Isso pode se tornar uma forma de sacrifício, certo? Temos que confessar que é um diálogo com Deus, confessar que nossos pecados estão perdoados. O que acontece quando você peca? Se eu pecar, eu agradeço a Deus que eu sou perdoado. E eu declaro, eu sou a justiça de Deus em Cristo. É aí que o Espírito Santo convence. Contra tudo aquilo que eu estou sentindo, devo declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho tantos testemunhos, especialmente homens que estavam presos à pornografia. Nessa área, enquanto estão pecando, confessam sua justiça de Deus em Cristo. Enquanto estão fumando no vício do cigarro, dizem, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Na igreja tradicional diriam, isso é uma heresia, uma blasfêmia. Amém? Mas deixa eu dizer algo. Eles ainda vão fazer, pastor, por trás de você.
É melhor declarar a verdade. Todos dizem a mesma coisa, seja o cigarro ou qualquer outro vício, pode ser a pornografia. Eles dizem: quanto mais confessava eu sou justiça de Deus em Cristo, um dia o desejo por isso desapareceu. Essa é a obra do Espírito Santo. Você quer que eles parem de fazer na sua frente? Mas o desejo ainda está lá, eles ainda querem isso. A maconha, eles ainda desejam as drogas, ainda querem assistir pornografia, mas não tem transformação. Ou você quer que eles sejam transformados? Amém? Isso é bom. Eu amo isso. Eu amo o jeito que Deus faz as coisas. Amém? Em outras palavras, se eu tenho um desafio pecaminoso, eu não tento lutar. Quanto mais tento lutar contra essa tentação, mais forte ela fica. Ela fica cada vez maior. O que eu faço? Eu me sento. Eu descanso, digo: Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando sente raiva na estrada, você quer pular do carro, você quer dar um tapa no cara, você diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Amém? Eu sou a justiça. Você ouve um relatório ruim do médico, você deve dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Senão você vai começar a se acusar. Por que isso aconteceu comigo? A pergunta por que isso aconteceu comigo geralmente é um indicador de que você ainda está sob a lei. Não, você tem que logo declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo e por suas pisaduras eu sou curado. Isso vai dar um grande testemunho para Deus. Os meus dias vão ser maravilhosos. Eu vou poder dar um testemunho disso. Amém? Amém? É um novo descanso. Está entendendo até aqui? A nova aliança é essa. Se você olhar para a nova aliança que Deus fez, é essa aqui. Pode ver? Eu fiz como se fosse um contrato. Naquela época, os pactos eram feitos assim. Eles tinham um ritual onde o sangue era trocado com a outra parte do pacto. Eles escreviam em pergaminhos naquela época. Essa é a nova aliança de Deus. Quando diz nova aliança, quer dizer que tem uma antiga. E a antiga está se deteriorando. Se você segue a antiga, você está deteriorando. Certo? Estamos sob a nova aliança. Qual é a nova aliança? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. A propósito, seus olhos têm que se renovar. Você consegue ler? Eu vou tentar ler aqui. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ok? Farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Está se referindo aos 10 mandamentos, o Monte Sinai. Deus diz não conforme, ou seja, foi adicionado ao antigo. Não, diz não conforme. O concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, não pelo coração, na nova aliança. Os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Nós conseguimos saber no coração. Oramos e Deus nos dá orientação aonde? Aqui. E isso aqui se refere às leis e aquilo que Deus escreve em nossos corações e mentes. Amém? Mas como as pessoas não conseguem sentir isso? Pastor, eu não consigo sentir isso forte no meu coração. Bem, eu vou chegar ao motivo. A próxima coisa diz assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembre-se, quando Deus diz no Antigo Testamento, quando ele fala eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, quer dizer algo espetacular, algo milagroso, que vai mostrar o poder e a majestade de Deus vai acontecer. Se houvesse pessoas doentes, serei seu Deus, quer dizer o quê? Eles serão curados. Ficarão saudáveis, eu serei seu Deus. Amém? Se tem gente pobre, eu serei seu Deus, quer dizer que prosperarão. Amém? Eu serei seu Deus e eles o meu povo. As pessoas vão olhar e verão que vocês são chamados pelo meu nome, cristãos, e temerão vocês. Hoje o mundo perdeu o respeito pelos cristãos. É hora de recuperar. Amém? Para isso acontecer, você tem que deixar as bênçãos se manifestarem e vão dizer: não pode ser, eu conheço essa pessoa. Não é possível.
Coisas boas estão acontecendo com essa pessoa. Esse tem que ser o nosso testemunho. Vamos terminar por causa do tempo. Diz assim: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. E ainda tentamos ensinar como conhecer ao Senhor. A Bíblia diz: se você vive na nova aliança, todos conhecerão o Senhor. Todos conhecerão. Eu disse: todos conhecerão. Agora, qual é o problema de ensinar sobre conhecer ao Senhor? No grego, em Hebreus 8, menciona a nova aliança, que é tirada de Jeremias 31. Mas no Novo Testamento, em grego, conhecer aqui é ginosko, que significa conhecer o Senhor pela experiência. Ninguém vai ensinar o seu próximo, quer dizer que você vai conhecer o Senhor pela experiência própria. Você vai conhecer o Senhor fazendo. Porque todos me conhecerão. Essa palavra conhecerão aqui não é ginosco, é oida. Conhecerão por dentro. Eu sei que Deus é assim. Eu conheço meu Deus. Deus estava por trás disso. Deus fez isso por mim. Estou aprendendo de Deus. Eu sinto que o Espírito está me ensinando sobre Deus. É tudo por dentro. A Bíblia diz que todos, não só o pastor Lawrence. Desculpa, pastor, eu estou pegando no seu pé hoje. É porque eu acho o nome dele engraçado. Se seu nome é Graça, você é bem-vindo aqui. Não, eu estou apenas brincando. Ele vai poder revidar quando ele pregar de novo. Ok, então, quer dizer que todos o conhecerão intuitivamente. Diz desde o menor. Não é bom que Deus começa do menor e não do maior? O homem começa do maior e vai para o menor. Deus começa com o menor para o maior. Todos me conhecerão. Como pode? Como conhecerão o Senhor? E qual é o motivo que não vemos a manifestação que deveríamos ver? No mundo cristão em geral, no mundo hoje, é por causa da última cláusula. Ela começa com a palavra gar, em grego. Em hebraico, quando essa aliança foi dada, é a palavra que quer dizer porque eu posso guiá-los por dentro, todos me conhecerão por dentro. Por quê? Perdoarei a sua maldade, perdoarei a sua iniquidade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Sabe por que não temos pessoas mais fortes no interior? Ah, meu tempo acabou. Ok, vamos terminar por aqui. Deixa eu terminar. Quer que eu termine? Última parte. Ok, você sabe por que você não é forte o suficiente? Porque não acredita na última cláusula. Você pensa que Deus está contando seus pecados contra você. Você diz: pastor, eu já tenho ouvido esse ensino por muitos anos. A questão é, você acredita? Ou você está acreditando na coisa errada? Se você não acredita que seus pecados estão perdoados, você teve um pensamento mau. Você acabou de pensar mal de mim, certo? Ei, escute, está perdoado. Quando percebe que está perdoado, agora você me ama. Me ame mais. Amém. Teve um pensamento ruim ou uma discussão vindo para cá com seu marido. É Dia das Mães, eu quero ver o que ele vai fazer, certo? Agora você sente uma tensão e você projeta isso em Deus. Deus não está se agradando de nós, estamos sendo hipócritas. Ei, escute, saiba, você é perdoado. Está perdoado. Agora, isso vai fazer você pecar mais? Não! Quem é muito perdoado, muito ama. Você acaba percebendo que pode fazer as pazes com seu marido. Deus não usa isso contra você, você pode perdoar essa pessoa. Não somos fortes nisso, isso não está sendo pregado. Nem conhecemos a nossa aliança. Isso devia estar colado na entrada de cada igreja, em vez dos 10 mandamentos. Sabe? As pessoas lutam para colocar os mandamentos nas escolas. Deveriam lutar para colocar isso. Eu coloquei a última parte em vermelho porque todas as cláusulas anteriores acontecem por causa dessa última. A última é a causa. E todas as outras são os efeitos. Porque eu sei que estou perdoado, eu conheço. E porque eu sei que sou perdoado,
Ele fará grandes coisas na minha vida, será meu Deus. Porque eu sei que estou perdoado, quando ele fala comigo, eu sou confiante. Porque não é a minha consciência pecaminosa falando comigo. Terminei, glória a Deus. Dê a Jesus a glória, a honra e o louvor. Amém? Ouça. Na verdade, eu tinha que ter compartilhado mais uma coisa. Porque isso vai gerar outra coisa que você ainda deve estar fazendo na sua vida. Eu provavelmente vou falar semana que vem, se eu pregar fim de semana que vem. Ok, então, eu só quero que você se pergunte, você está consciente disso? Porque é a única maneira de viver na nova aliança, não tem nada para fazer. Deus diz, eu farei, eu colocarei a minha lei, eu serei seu Deus, todos me conhecerão, eu serei misericordioso, não me lembrarei dos seus pecados, é tudo sobre ele. Qual é a nossa parte? Acreditar. Amém? Você crê em tudo isso? Ou isso tem ficado mais fraco ultimamente? Alguém disse algo para você ou trouxe alguns ensinamentos que fez você pensar, talvez eu não esteja perdoado. Talvez sejamos perdoados aos poucos. E quando algo acontece, você fica com raiva. Você se esquece que é perdoado e que você ainda é a justiça de Deus em Cristo. É assim que você vence. Amém? Todos os olhos fechados nesse lugar. Se você ainda não colocou sua confiança em Jesus Cristo, você acabou de ouvir a essência do Evangelho. Esse é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos quando Deus nos declarou justos. É tudo pelo que Jesus fez. A Bíblia diz que se você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, através de Jesus, você vai reinar em vida. Se esse é você, faça essa oração comigo agora. No momento que fizer essa oração de coração, nesse exato momento você é um filho de Deus, assentado com Cristo, nos lugares celestiais. Sua nova vida vai começar e nunca vai terminar. Repita, diga, Pai Celestial, eu te agradeço pelo seu Filho. Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados. E te agradeço que tu ressuscitaste. E a razão da sua ressurreição é que tu me declaras justo, reto. Obrigado, Pai, por esse maravilhoso sacrifício. Obrigado, Pai, por esse amor. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. E nesse momento, eu nasci de novo. Sou uma nova criação em Cristo. Sou a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Fique de pé, levante as suas mãos. Nessa próxima semana, que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, porque todas as promessas de Deus são sim e amém. Que seja assim na sua vida. Que nessa semana aconteçam grandes manifestações de cura e plenitude, testificando para todos para a glória de Deus. Que nessa próxima semana você veja o favor de Deus, onde quer que você vá. O maravilhoso favor de Deus que nós não merecemos. Que você desfrute da sua bondade e amor. Que você seja sempre convencido pelo Espírito Santo ao longo dessa semana. Você é a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.